Bom, então vamos lá, dando continuidade à nossa aula com relação a contratos a termo, onde nós paramos. Bom, está na hora de falar dos dias aquém do contrato a termo. E uma particularidade, algo interessante do contrato a termo, é que ele já nasce com uma data, um período pré-ajustado, como eu falei nas aulas anteriores. Então, prestar bastante atenção que essa data de vencimento, mesmo que ela vá ocorrer em final de semana, em feriado, em caso de suspensão, de interrupção do contrato de trabalho, sejam lá quais forem as determinações ou as peculiaridades do que esteja ocorrendo, salvo ali aquelas súmulas que nós já tratamos na aula passada, que seria ali a súmula do TST que trata da gestante e a súmula também do TST que trata do acidentado ou do auxílio acidente. Então, independente dessas situações, nós temos aí a regra geral é de que o contrato ele vai acabar, não é uma demissão sem justa causa no seu fim, não é um pedido de demissão, simplesmente acontece a morte natural do contrato, o contrato acaba, ele se resolve por si mesmo. Então, temos aí na tela de vocês um exemplo de um profissional, um empregado, que foi contratado em fevereiro de 2017 por um contrato de experiência para trabalhar ali por 90 dias. E aí, senhores, o contrato vai fluir de forma incessante, ininterrupta, até o 90º dia, quando vai caducar. E se aquele funcionário não for aprovado na sua experiência, ele vai receber saldo de salário, férias proporcional, 13º proporcional e vai seguir o seu rumo. Não há aviso prévio, não há multa de 40%, porque o contrato ele não foi rescindido. Ele morreu naturalmente. Claro que durante o contrato de experiência pode ocorrer a demissão sem justa causa? Pode, devidas justas indenizações para isso. No contrato de experiência pode acontecer a justa causa? Sim, pode acontecer a justa causa, nada impede. Mas quando o contrato ele acaba, acontece a morte natural deste contrato. Mesmo que o seu término seja no feriado, no domingo ou no dia de descanso desse trabalhador. Não vai prorrogar para o dia seguinte. O contrato a termo ele não prorroga para o dia seguinte. Ele acaba no feriado, ele acaba no domingo, ele acaba no sábado, ele acaba na folga, ele acaba em qualquer situação. São dias ininterruptos. No dia seguinte, se aquele profissional continuar trabalhando, ele se torna empregado por tempo indeterminado. Então é muito importante que vocês tenham esse cuidado, porque o prazo do contrato a termo ele é ininterrupto, não importa em qual data ele vá cair. Ele vai correr de forma incessante, ininterrupta, e mesmo que ele acabe ali no feriado, no final de semana ou numa folga do empregado, ele acabou. No dia seguinte, o empregado não está mais prestando serviço para aquela empresa. Salvo se for um contrato de experiência, ele seja aprovado na experiência e continue por tempo determinado, mas se for algum contrato, por exemplo, numa loja de shopping para trabalhar por 60 dias, chegou no último dia, no dia de número 60, o contrato acabou. No dia seguinte, o empregado não é mais funcionário. A informação, né, a notificação não é obrigatória, mas é importante. Tá? O empregador não é obrigado a informar o empregado que o contrato dele acabou. Não, ele não é obrigado a fazer isso. Mas é bom que se faça, até para se manter a boa-fé e manter o empregado notificado de que o contrato está acabando. Mas lembre-se que no contrato a termo, o empregado e o empregador já sabem exatamente quando este contrato vai acabar. Não precisa de um prévio aviso. Esse contrato a termo pode ser sucedido? Pode, mas existem as regras. E a regra geral é que não pode ocorrer 2 períodos de sucessão com um período inferior a 6 meses. Regra geral, mas lá na frente a gente vai ver as várias exceções. Ou seja, entre 6 meses não pode haver trabalho entre empregado e empregador. Então, eu fui contratado ali por 1 ano, meu contrato acabou, eu só posso trabalhar naquela mesma função para aquele mesmo empregador por contrato a termo se esperar ali um período de 6 meses. Regra do artigo 452 da CLT. E a consequência ao desrespeito a essa regra, tá? Vem nas obrigações da extinção do contrato. Se for desrespeitada essa regra, o segundo contrato, tá, feito no período inferior a 6 meses, ele é visto como um contrato por tempo indeterminado. E aí, senhores, se o empregador quiser rescindir esse segundo contrato, vai ser visto como dispensa motivada, ou seja, sem justa causa. Ou vamos considerar que o segundo contrato já nasceu com prazo determinado. Então, se o empregador não cumprir essa regra dos 6 meses, o segundo contrato não vai ser um contrato a termo, vai ser visto como um contrato por prazo indeterminado, uma forma de penalizar o empregador e até resguardar o empregado.
mas não quer dizer que vai ser um contrato só, tá? Não quer dizer que vai ser um contrato só. O primeiro vai ser visto como um contrato a termo e o segundo, que desrespeitou a regra dos 6 meses, será visto como um contrato por prazo indeterminado. Não há uma continuidade entre os dois, porque o primeiro já se resolveu. É o segundo que começou de forma irregular. E como ele começou de forma irregular, eu não anulo o contrato todo. Eu simplesmente anulo a cláusula a termo, porque foi desrespeitada a regra do 452. Então, caso não seja respeitado o prazo de 6 meses, somente será nula a cláusula que indica o prazo certo de vigência, e não o contrato de trabalho todo. Apesar dessa regra geral, o artigo 452 permite duas exceções. Duas exceções que possibilita que eu possa fazer essa sucessão de contratos a termos sem observar o prazo de 6 meses. E é importante ter isso em mente. Primeira exceção. Quando a expiração de um depende do outro. Ou seja, na obra certa, eu contrato uma equipe para fazer a fundação da obra. Acabou a fundação da obra, a próxima fase é o levantamento dos pilares de sustentação. Eu posso contratar a mesma equipe por obra certa novamente, porque os pilares eu só posso montar depois que a obra já tem a sua fundação básica. Então vejam que o segundo contrato, ele depende do término do primeiro. E quando isso acontece, eu posso ter sucessivos contratos a termo, como de obra certa, sem esperar os 6 meses, tá? Porque precisava do primeiro serviço. O contrato pode ser ajustado ou no dia imediato ao término do primeiro, ou esperando aí 1, 2 ou 3 semanas, mas não será unicidade contratual, são dois contratos diferentes. Aí, outra regra, uma empregada foi contratada experimentalmente para exercer a função de secretária executiva. Vencido esse contrato a termo e não aprovado na experiência, seu empregador, por ter notado seus conhecimentos técnicos na advocacia, contrata experimentalmente para exercer a função de advogada. Neste caso, o termo avançado é válido, pois os serviços contratados nos dois contratos são diferentes. Outro exemplo que é uma exceção ao prazo de 6 meses, quando você contrata para outros serviços especializados de forma diferenciada. Outro exemplo, quando o empregado é contratado a termo para construir um muro, construído o muro, o primeiro contrato chegou ao fim. Logo após é efetuado um prazo certo para que ele trabalhe na colheita. Nesse exemplo, os acontecimentos são absolutamente distintos, construção e trabalho na colheita de safra. E aí vão justificar também a contratação por prazo certo, em face da diferença entre os dois serviços. Então veja, se eu for contratar para uma função diferenciada, eu posso fazer contratos sucessivos sem observar o prazo de 6 meses. Tá? Contrato a termo pode suceder um contrato de experiência? Sim, pois as motivações para a tolerabilidade dos contratos a termo são distintas, admitindo acumulação ou sucessão. Isso é a visão de Rodrigues Pinto. Para o autor, a experiência é um acontecimento distinto do contrato a termo, por isso entende-se que pode existir um contrato de experiência de 90 dias sucedido por outro contrato a termo com duração de até 2 anos, visão de Rodrigues Pinto. Mas essa visão, esse conceito de Rodrigues Pinto, ele tem um autor que é contrário, que é Messias Donato. Para Messias Donato, ele não aceita que o contrato de experiência, que é um contrato a termo, seja seguido de um contrato temporário. Para Messias Donato, esse período de experiência de 90 dias tem que estar inserido dentro do contrato. Ou seja, Rodrigues Pinto ele defende que eu posso fazer um contrato de experiência de 90 dias e logo em seguida 1 até 2 anos. E o Messias Donato, ele diz que tem que respeitar o prazo de 2 anos. Então, se eu tenho um contrato de experiência, esses 90 dias deverão estar contados dentro do prazo de 2 anos. Então, seria ali um contrato de experiência de 90 dias, tá? E logo em seguida, o restante até completar 2 anos, ou seja, 21 meses. Na minha conta rápida aqui, seriam 21 meses, cerca de 21 meses. Ok? Vejam que os dois autores, eles divergem nessa questão do contrato de experiência ser seguido de um contrato a termo. Sucessão de contratos, exceção. Vamos para algumas exceções em que eu posso ter a sucessão de contratos. Tá? O contrato do decreto 691 de 1969 é expresso acerca da exclusão do artigo 452 a essa espécie de contrato. Não se aplica a exigência de 6 meses. O contrato temporário que ainda não atingiu 270 dias poderá ser prorrogado inúmeras vezes. Então temos aí uma lei de 69 do contrato dos trabalhadores temporários, tá? Através do decreto,
que exclui aí a exigência desse prazo de 6 meses. E o artigo 452 da CLT também não se aplica aos atletas profissionais, os da lei de 98, incluindo aí treinadores profissionais de futebol, também regidos pela lei 9615 de 1998. Por quê? Vou explicar por quê. Imagine que você tem um time de futebol e contrata a termo um atleta profissional. Dificilmente você vai contratar um jogador de futebol com carteira assinada, mas é possível, clubes pequenos. Então você contrata ali um atleta e por temporada. Ali joga uma temporada e tal. Só que a temporada acabou. Você contratou ele por um ano. Resolve renovar o contrato por mais um ano. Pode, pode. Então vai lá, continua até o máximo de 2 anos. Só que acabou o contrato a termo. Acabou, eu não posso fazer uma sucessão. Não confundam sucessão de contratos com prorrogação. A prorrogação eu posso fazer uma única vez dentro do prazo máximo de 2 anos. Não precisa ser por igual período. A sucessão é porque acabou o primeiro contrato e eu quero começar o segundo. Então imagine um atleta. Terminou a temporada, chegou em dezembro, terminou a temporada, janeiro é férias, tudo, campeonato paralisado, fevereiro começa tudo. E aí eu chego em fevereiro e contrato, não passou os 6 meses. Só que para os atletas eu não preciso dessa regra, porque vai ser prejudicial, porque todo mundo sabe que atletas são contratados por temporadas. Então, se eu aplico a regra dos 6 meses, ele ia ficar uma temporada sem jogar. Vamos levar para o campeonato estadual. Se fosse um campeonato estadual, o Campeonato Brasileiro termina ali em novembro, né? Os jogadores ainda jogam umas partidas até início de dezembro, acaba a temporada. Volta em fevereiro com os campeonatos estaduais. Então, se o contrato de um jogador terminou ali em dezembro, de dezembro para fevereiro não deu 6 meses. Então, não poderia utilizá-lo no campeonato estadual, mesmo renovando seu contrato. Então, essa regra dos 6 meses não se aplica aos atletas profissionais. Mas os contratos a termos, eles têm alguns requisitos para sua validade. Esses requisitos estão no parágrafo 2º do artigo 443 da CLT. Primeiro, o serviço de natureza, ele tem que ter uma natureza transitória, tá? Ou seja, a natureza do serviço tem que estar ligado à temporariedade, tem que estar ligado a um prazo, tá? Ou seja, a necessidade da mão de obra tem que ser algo transitório. A empresa não deve precisar daquela mão de obra permanentemente, tá? Por exemplo, empresas que têm excesso de demanda em certo período, como loja de shopping, tá? Elas têm um excesso de demanda em um prazo determinado. Então, isso justifica que ela possa aumentar o número de funcionários naquele período, tá? Outro exemplo, um empregado que é contratado para substituir outro que saiu de férias ou que está em licença. O vendedor contratado nas épocas festivas para atender o aumento da demanda, Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Tá? Também pode ocorrer numa fase determinada de uma obra, né, que se precisa de mais trabalhadores. Geralmente as fases iniciais da obra precisam de um grupo maior de trabalhadores, depois diminui, ficam só aqueles funcionários fixos da construtora. Esses são exemplos de necessidades transitórias que vão justificar a contratação de mais empregados. Outro requisito é que a atividade empresarial tem que ser transitória. Nesse caso, o que é transitório é a atividade da empresa. Ela funciona em determinados períodos e em outros períodos ela permanece fechada, totalmente fechada. Exemplos, um hotel de veraneio. Existem alguns hotéis em alguns lugares no Brasil que só funcionam em temporadas do verão, alto e tal. Durante o resto do período ele está fechado. Não funciona mesmo. Em Gramado, por exemplo, tem algumas fábricas de chocolate que só funcionam no final do ano preparando as vendas para a Páscoa. Depois elas ficam completamente fechadas. Essas empresas também estão autorizadas por lei a contratar funcionários temporários para trabalharem somente no período em que estiver essa demanda, em que a empresa funcione. Então vejam, a diferença do primeiro requisito para o segundo é que nesse aqui a empresa ela fica fechada durante outros períodos. No primeiro exemplo, a necessidade aumenta em certos períodos, mas a empresa funciona o ano todo. Essa aqui ela fica fechada durante certos períodos. E a terceira forma, o terceiro requisito é o contrato de experiência. O contrato de experiência é uma modalidade de contrato a termo um pouco específica por conta da sua terminologia, por conta da sua condição, ela é condicionada a uma experiência e seu prazo máximo não é de 2 anos, como os outros contratos a termos. Seu prazo máximo é de 90 dias, tá? É de 90 dias.
Contrato de experiência propicia às partes duas coisas. Para o empregado, uma avaliação que ele se encaixe nas atividades e nas exigências da empresa. Para o empregador, avaliar se aquele empregado ele supre as suas expectativas, né, as expectativas do empregador. Então veja que ele tem uma condição de trabalho, ele tem uma condição. A jurisprudência, tanto a jurisprudência quanto a doutrina majoritária, elas defendem que o contrato de experiência é um contrato por prazo determinado, ou seja, ele é uma espécie de contrato a termo. Tá? A experiência é, na verdade, o motivo do contrato a termo, que deverá ser no máximo 90 dias. Como? Vou explicar. O contrato de experiência tem um prazo máximo de 90 dias. Pode ser prorrogado só uma única vez até se atingir os 90 dias. Então, eu posso fazer um contrato por 10 dias, depois por mais 80, por 40 e por mais 50, por 45, mas também posso fazer por 15 e não chegar nos 90. A questão é que ele tem outra condição para ser extinto, a experiência. Eu posso contratar um funcionário hoje por contrato de experiência, eu coloco 45 dias na carteira de trabalho dele, só que eu percebo que ele exerce as suas funções de maneira primorosa. Então eu, como empregador, posso simplesmente chegar lá e dizer, olha, a partir de agora você é efetivo. E acabou o contrato de experiência. Ele recebe lá e no dia seguinte ele já vira empregado por prazo indeterminado. Isso é perfeitamente possível. Eu posso acabar um contrato de experiência e começar logo indeterminado e dizer que aquele empregado satisfez todas as necessidades da empresa. Só que dificilmente algum empregador faz isso. Ele prefere os 45 dias ou 90 se extinguirem, porque se ele não ficar satisfeito com o empregado, ele resolve o contrato nos 45 dias e não precisa pagar o aviso prévio e a multa dos 40% do FGTS. Então, dificilmente você vai ver um empregador que vai agir, né, com essa boa vontade toda de simplesmente dizer que a partir de amanhã o empregado não é mais contrato de experiência. E aí, senhores, Magano, que é um escritor, considera que o contrato de experiência é um contrato por prazo determinado, sob a modalidade de condição resolutiva. Para ele, a experiência é uma condição resolutiva, resolve o contrato, assim como o prazo. Uma vez implementada a experiência, acabou o contrato, sem estigo e sem ônus para as partes. No segundo dia de trabalho, o patrão não gostou do empregado, poderá considerar extinto o contrato por caducidade, independente do prazo pré-ajustado, sendo indevida a indenização do artigo 409, lembrando que essa indenização do 479, mesmo com o conceito do Magno, a lei da liberalidade econômica retirou a sua obrigatoriedade. Fixa-se para ele um prazo máximo de 90 dias, facultando-se as partes no período dele, acusarem a ocorrência de condição resolutiva correspondente à realização da prova e aprazimento de qualquer delas. Daí, segundo Magno ainda, conclui-se que o contrato de experiência constitui modalidade de contrato a prazo, sujeitando a uma condição resolutiva, e que o contrato de experiência constitui modalidade de contrato por prazo determinado, submetido a uma condição resolutiva simplesmente potestativa. A duração. A duração máxima do contrato de experiência, conforme o artigo 445, parágrafo único da CLT, é de 90 dias. Um parêntese aqui. 90 dias não é 3 meses. Porque 3 meses pode ser 92 dias, como também pode ser 89 dias. Depende de qual mês você começa a contar. Só pode ter uma prorrogação, mesmo as regras do 451 da CLT, e também súmula 188 do TST. Por ser espécie de gênero contrato a termo, o contrato de experiência se submete a todas as regras gerais do contrato a termo. A única particularidade é porque seu prazo não é de 2 anos, ele é de 90 dias, até 90 dias, não até 3 meses. Não existindo cláusula expressa que fixe o número de dias da experiência ou comprovação do ajuste do prazo, entende-se que as partes tacitamente concordaram com o máximo de 90 dias. Como assim? Eu tenho que botar na carteira de trabalho do empregado o prazo máximo do contrato de experiência, 45, 40, 30, qual o prazo que eu estou estipulando que será do contrato de experiência. Se eu não colocar essa informação, entende-se que esse contrato foi firmado pelo prazo de 90 dias. Então, há ali um ajuste tácito que, se não for informado, se eu colocar somente fulano está sendo contratado por experiência, nos termos do artigo 445 da CLT, e não colocar o prazo, entende-se que foi 90 dias. Forma do contrato de experiência deve ser expresso, de preferência formal e devidamente anotado na carteira de trabalho e previdência social do empregado.
A forma escrita não é essencial, mas é altamente recomendável. Ela não é essencial para a validade da cláusula, desde que eu prove que o empregado tinha ciência de que ele estava sendo contratado por um período de experiência. Se o prazo acabar e nada for dito, nenhum tipo de anotação, o contrato permanece, tá? Sem aquela experiência, entende-se que o empregado passou um período de experiência e está na empresa. Sucessão do contrato de experiência. O empregado não pode ser recontratado por experiência para exercer a mesma função, mas ele pode ser recontratado por experiência para exercer outro tipo de função. Mesma regra do 452. Tá? Aquele exemplo da secretária que eu falei anteriormente no vídeo, que era secretária administrativa, terminou o contrato de experiência, não satisfez ali, não rendeu bacana, não deu, como vocês dizem, não deu liga, não foi compatível, não foi legal, enfim, essas linguagens. Eu posso realizar outro contrato de experiência, só que em outra função. E eu faço um novo contrato de experiência agora na função de assessora jurídica, na função de advogado, eu posso fazer. É outra função, é outro serviço especializado, justifica outro contrato de experiência. Então, excepcionalmente, admite-se a sucessão de contrato de experiência no retorno de empregado que saiu há muito tempo. Outro exemplo, digamos que você era meu funcionário há 10 anos atrás, na minha fábrica, e eu tinha certos equipamentos e maquinários. Você saiu e resolveu voltar a trabalhar para mim, eu aceitei, você era um bom empregado, só que agora está tudo computadorizado, os procedimentos na empresa são outros, está tudo diferente, cara nova, produtos novos, regras novas, ambiente de trabalho diferente. Se eu comprovar que houve mudanças ou na forma das suas atividades ou na forma da empresa, eu posso ter um novo contrato de experiência, até para saber se o empregado vai se encaixar. Mesmo ele sendo funcionário que trabalhou para mim e saiu da empresa 10, 5, 2 anos atrás, eu posso dizer, olha, você vai ter que passar por um novo contrato de experiência porque as regras da nossa empresa mudaram completamente. É possível? É possível. Aí eu posso fazer um outro contrato de experiência, tá? Já que quando ele retornou, as condições de trabalho eram totalmente diferentes. Tá? Procedimentos diferentes, maquinários diferentes, tudo diferente. Isso justifica eu realizar outro contrato de experiência. Então, nesse caso, havendo prova robusta de que é necessário uma nova experiência, colocar aquele funcionário que trabalhou há 5 anos para mim, mas saiu faz tempo, voltou para a atividade e está tudo diferente na empresa, pode justificar, pode ser uma prova robusta de que eu tenha que fazer um novo contrato de experiência com aquele funcionário. Aí a cláusula vai ser válida. O empregado temporário ou terceirizado é colocado no tomador. Não poderá ser contratado após o término do seu ajuste intermediário por experiência pelo tomador. Isso aqui é interessante. Vejam, por exemplo, eu tenho um condomínio e contratei uma empresa que administra condomínios e essa empresa tem um porteiro. Esse porteiro presta serviço para a empresa, para administrador de condomínio. Isso já tem, digamos aí, 5 anos. 5 anos que ele é porteiro pela empresa, mas o posto dele é no condomínio Alfa. De repente, o condomínio Alfa resolve rescindir o contrato com a empresa administradora, mas oferece um contrato para aquele porteiro. Diz, não, mas a gente vai oferecer um contrato para o porteiro porque ele já conhece todo mundo do condomínio, ele já sabe quem entra, quem sai, conhece os carros, conhece os moradores, já é uma pessoa conhecida, de confiança. Esse porteiro que vai sair da administradora direto para o condomínio, ele não pode ser colocado num contrato de experiência, porque ele já provou, tá? Mesmo trabalhando para outra pessoa, ele já provou para o tomador de serviços que ele sabe fazer aquela função. E o tomador de serviço está plenamente satisfeito com o trabalho dele, então ele não pode colocá-lo, tá? num contrato de experiência, porque o empregado praticamente já foi testado naquela função, então não posso colocá-lo. Aí algumas outras formas de contrato a termo. Temos o contrato de obra certa, da lei de 56, tá? É uma espécie de contrato por prazo determinado, sob a modalidade de termo certo, incerto. Você não sabe quando vai acontecer, mas sabe que vai acontecer. É o construtor que exerce atividade de forma permanente de obras materiais de construção civil, tá? Não pode ser aplicado para cirurgia, serviço, negócio, só pode ser aplicado para obras de construção civil. É obrigação do próprio construtor a assinatura da CTPS, não podendo transferir essa responsabilidade para o empreiteiro, quem contrata a obra, é o construtor que tem que assinar, na forma do artigo 455 da CLT.
Outro exemplo de contrato a termo é o contrato de safra, já expliquei, já falei sobre ele também. É uma espécie de contrato por prazo determinado, também por termo incerto, porque você não sabe quando vai acontecer, mas sabe que vai acontecer. Só que aqui, ao contrário do contratado para a obra certa, para fazer uma obra, esse aqui é contratado para trabalhar numa colheita. Só que a lei de 73, a lei que fala do empregado rural, ela não diz ali qual é o prazo máximo desse contrato. Então a gente aplica a regra geral da CLT de 2 anos. Como não diz qual é o prazo máximo, a lei de 73, a gente aplica a regra da CLT que o safrista, o prazo máximo é de 2 anos. Considera-se safrista o empregado rural, não trabalhador rural, empregado rural, contratado para trabalhar durante a safra. A duração do seu contrato a termo dependerá das variações da estação da atividade agrária, artigo 14 do decreto da lei 73. Entende-se como safra o período compreendido entre o preparo do solo para o cultivo e a colheita, conforme o artigo 19. Então, é aquele funcionário que vai trabalhar desde o preparo do solo até o fim da colheita. Se passar de 2 anos, ele vai ser visto como contrato indeterminado. Mas eu acho difícil alguma colheita, alguma safra durar mais de 2 anos. Se vocês conhecem alguma, podem me informar sem problema nenhum. Eu não entendo muito disso. A vigência do contrato é vinculada às épocas de plantio ou de colheita. Não desnatura a atividade eventual, uma vez que seu trabalho é essencial em relação à atividade do seu empregador. Interessante. Continuando. Ainda com a lei de 73, a legislação no estudo garantia ao safrista, além das parcelas decorrentes da extinção de contrato a termo comum, uma indenização equivalente a um 12º salário por mês, fração igual ou superior a 15 dias. Porém, esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, e aí, ao lugar da indenização, deu lugar ao sistema do FGTS. Quando vocês estiverem estudando comigo Direito do Trabalho 2, nós vamos ver FGTS. E quando chegou a Constituição de 88, muitas questões anteriores não foram recepcionadas, deram lugar ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E essa do safrista é um exemplo. Antigamente ele recebia uma indenização, mas agora ele faz parte do FGTS. Aí ele vai ter direito ao levantamento do FGTS e os depósitos durante o período que ele trabalhar, é claro. Artista. O artista também, da lei de 78, é outra forma de contrato a termo bem interessante. O artista ou técnico de espetáculo seja contratado por prazo certo, desde que por escrito sob a forma determinada da lei de 78. O contrato deverá conter algumas particularidades: nome das partes, qualificação, prazo de vigência, natureza da função, título do programa, espetáculo ou produção, nome do personagem, local de trabalho, jornada, remuneração e forma de pagamento, dia de folga, ajuste sobre viagem e deslocamento, além do número da carteira de trabalho. Então veja que o contrato de um artista, né, para uma temporada, uma gravação, uma novela, um teatro, uma peça, enfim, ele tem algumas particularidades. Inclusive, com relação à sua formalidade, ele tem muito mais elementos do que os contratos habituais. Até título do programa e nome do personagem que você irá fazer deverá constar. Aí temos o estrangeiro, o técnico estrangeiro, domiciliado ou residente no exterior, que vem trabalhar no Brasil. Sempre feito por contrato por prazo determinado. A provisoriedade mencionada pela norma deve ser analisada sob critério temporal. E se ele mora no estrangeiro e trabalha no Brasil, o contrato dele vai ser por temporadas, tá? Porque o domicílio dele não é aqui. Vai ver que ele nem tem cidadania brasileira. E, como a norma especial não menciona o prazo desse técnico, a gente aplica a regra geral, tá? Que a duração máxima dele será de 2 anos. Só que sempre ele vai trabalhar no Brasil em forma de contrato temporário. Outro... Nossa, passou 2 aqui. Perdão. O outro é o contrato intermitente. O contrato intermitente, ele veio com a reforma trabalhista, ganhou regras importantíssimas com a medida provisória 808, mas depois essas regras da medida provisória 808 caíram por terra porque a MP 808 não foi votada, caducou, na época ainda do governo Michel Temer. O contrato intermitente é o empregado que é contratado para executar trabalhos contínuos, mas trabalhos contínuos, porém intermitentes, transitórios, por prazos determinados ou indeterminados.
Ele também pode ser contratado para fazer serviços incertos, em períodos não garantidos, mediante contrato intermitente. Ou seja, ele é contratado por uma empresa, mas só vai exercer suas funções quando ele for chamado, quando houver a necessidade. É um contrato diferente dos demais, porque ele é um período de inatividade alternada, ou seja, os períodos em que eu não estiver à disposição do meu empregador, eu não vou receber, nem vai contar como tempo de serviço, tá? Então, eu vou trabalhar em períodos alternados. Digamos que eu trabalho numa empresa e nessa empresa eu seja um contratado intermitente e só vá lá, por exemplo, uma vez por mês para fazer um certo serviço. O resto do período eu fico em inatividade, eu não recebo por isso. Eu recebo por dias de serviço, mas eu continuo com um vínculo com a minha empresa. Tá? Só que eu só trabalho nos dias que ela precisa e só recebo por esses dias. O contrato intermitente ele é especial, deve ser escrito e anotado na CTPS por conta da regra do artigo 452-A e seguintes da CLT. É garantido ao empregado intermitente o valor da hora, equivalente ao salário mínimo hora-dia da categoria, para o empregado que exercem a mesma função. Essa espécie de contrato, com todas as críticas, gera uma insegurança econômica tremenda ao trabalhador, porque ele não sabe quanto ele vai receber de salário por mês, ele não sabe quando ele vai ser necessário, quando ele vai ser chamado, ele fica até com receio de assumir novos compromissos em outros trabalhos, e ao fim de cada período de serviço, seja semana, mês, quinzena ou dias, ele vai receber, além do seu salário, tá? Férias proporcional, mais um terço, e 13º proporcional, mais um terço. Então, se eu trabalho 15 dias, no 15º dia eu recebo os 15 dias de salário, mais férias proporcionais desses 15 dias, mais 13º proporcional desses 15 dias. Depois passo um mês sem trabalhar. A empresa me chama novamente, ainda sou intermitente. Trabalho 30 dias. Né? Digamos que eu sou um funcionário que trabalha no setor de carga e descarga. Então, sou chamado quando tem aumento na carga e descarga. Eu sou intermitente. Aí, depois desses 2 meses, eu sou chamado, trabalho por 30 dias. Terminou esses 30 dias, recebo os 30 dias de salário, férias proporcional, 13º proporcional, volto para casa novamente. Espero 3 meses. Sou chamado para trabalhar agora por 15 dias. E assim vai funcionando a vida do contrato intermitente. As críticas, no Brasil dá certo? Não, porque a nossa demanda, a nossa oferta de emprego é muito menor do que a procura. Então, um contratado intermitente, como é que ele vai sobreviver? E nos meses que ele não for contratado? Existe na nossa cidade, não vou falar o nome por respeito, mas uma instituição de ensino que está começando a contratar professores por contrato intermitente. Para vocês entenderem como é que funcionaria. O professor é contratado em agosto e ele vai dar aula agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, até o dia 16, para. O restante dos dias de dezembro ele não recebe. Recebe o 13º proporcional, recebe férias proporcional. Janeiro não recebe, porque férias ele não vai estar trabalhando, a instituição vai estar fechada. Em fevereiro ele volta a dar aula. Ele dá aula fevereiro, março, abril, maio, junho, para de novo. Junho e julho não tem aula, não tem salário para esse professor. Então essa instituição está recebendo severas críticas, porque tem profissionais da área do magistério que vivem disso. Isso quer dizer que no mês de dezembro, janeiro, junho e julho, esse professor não come, não paga as contas e não se alimenta. Como a oferta de emprego é muito pequena, não dá para viver de contrato intermitente. O contrato intermitente só é bom se você tem um outro emprego fixo, e o intermitente seria ali uma forma de você conseguir ter mais recursos. Por isso, tantas críticas com relação ao contrato intermitente. Bom, o contrato intermitente vai ter uma aula específica sobre ele, não se preocupem, tá? Vamos falar sobre o contrato intermitente. O contrato verde e amarelo eu não citei, porque a medida provisória 905 do contrato verde e amarela, caso vocês saibam ou não saibam, o presidente revogou a medida provisória no último dia de vencimento dela, depois de conversar com Davi Alcolumbre. Então, o contrato verde e amarelo, que é uma forma de contrato temporário, caiu por terra. Somente os que já foram contratados nessa modalidade continuarão até o final dos 2 anos. Ele era um contrato especial.
No contrato verde e amarelo, inclusive, tem vídeo falando sobre ele aqui no canal. Ele tinha o FGTS depositado, não era 8%, era 2%, tá? Do empregador. O depósito do FGTS pelo empregador era menor. E ele não obedecia a regra do 451, ou seja, o contrato verde e amarelo poderia ser prorrogado por várias e várias e várias vezes, sem respeitar o período máximo, várias vezes respeitando o período máximo de 2 anos. Então essas particularidades caíram junto com a medida provisória 905. Por isso não falei dele nesta videoaula. Mas aqui no canal tem um vídeo falando sobre o fim do contrato verde e amarelo e também um vídeo falando sobre as 6 mudanças trabalhistas e eu também falo do contrato verde e amarelo. Bom, eram essas nossas observações sobre as espécies, dando continuidade à aula de espécies de contrato de trabalho. As dúvidas vocês podem deixar aqui nos comentários, a gente se vê até a nossa próxima aula.